Queridos, a paz e a graça do Senhor Jesus Cristo. Hoje é culto de ceia, culto aonde nós participamos desse momento de celebração a Deus por tudo que na cruz Jesus fez por cada um de nós. E quando Jesus instituiu a ceia do Senhor, na noite em que ele foi traído, Jesus pediu aos seus discípulos que lembrassem dele e proclamassem a sua morte até que ele retornasse. Jesus estava ali no cenáculo, havia preparado aquela que seria a sua última Páscoa com os seus discípulos, e em meio àquele momento de celebração, Jesus então fala-lhes acerca de tudo que estava por acontecer. Quando Jesus então toma o pão sem fermento, lembra que ele representa o seu corpo, o corpo que seria partido por eles. Em seguida, Jesus toma o cálice depois de comer o pão. Em todos os registros da instituição da ceia do Senhor, nós somos informados de que Jesus disse que o cálice é o sangue da aliança. Tanto Mateus quanto Marcos, eles falam de Jesus declarando: este é o meu sangue da aliança. Enquanto que Lucas e 1 Coríntios dizem: esta é a nova aliança no meu sangue. O que Jesus quis dizer quando afirmou que este cálice representava o sangue da aliança? Nós mensalmente celebramos a ceia, participamos do pão e do cálice, mas nem sempre temos a compreensão do significado, do sentido, do que simboliza esse cálice, o cálice da nova aliança. E para entendermos a resposta a essa pergunta, nós precisaríamos voltar ao livro de Êxodo, aonde Moisés asperge o sangue sobre o povo e diz: este é o sangue da aliança que o Senhor fez com vocês, de acordo com todas essas palavras. Moisés estava falando acerca da lei, acerca daquilo que ele havia recebido de Deus e entregava ao povo, e começa dizendo que a aliança de Deus era feita através do derramamento do sangue. O sangue da aliança dizia respeito à forma como o povo seria selado, separado em um relacionamento de aliança com Deus. É interessante, porque na história antiga, todos os povos tinham algum tipo de relacionamento com Deus. É claro que, em geral, esse relacionamento, ele não era muito correto. Por quê? Porque aquilo que eles adoravam era uma expressão daquilo que estava na natureza. Então era muito comum haver adoradores de ídolos, de imagens, das coisas que aconteciam ao seu redor. Porém, quando Deus se revela a Abraão, quando Deus chama Abraão para deixar a sua terra, a sua parentela, ele inicia com Abraão e com a sua descendência uma jornada. Ele se mostra a Abraão. E anos depois, Deus então entrega a Moisés a lei de Deus. E nessa lei, o Senhor mostra como essa aliança seria concretizada, através do derramamento de sangue. O sangue da aliança representava o compromisso que o povo estava fazendo com o Senhor. Quando nós pensamos em aliança, nós pensamos em geral na relação entre duas pessoas. Por exemplo, a aliança de casamento envolve a relação entre um homem e uma mulher. Quando se fala, por exemplo, a relação entre sócios, eles fazem uma aliança, eles fazem um acordo, eles fazem um concerto. E não muito diferente com relação ao Senhor. Quando Deus faz uma aliança com o seu povo, ele estabelece então um relacionamento. É por isso que lá em Êxodo, capítulo 24, versículo 3, depois que o povo escuta tudo aquilo que Moisés apresenta acerca da lei, acerca dessa aliança, o povo diz: faremos fielmente tudo o que o Senhor ordenou. Na relação da aliança de Deus com o povo de Israel, o povo deveria obedecer os mandamentos de Deus. O povo deveria seguir as orientações apresentadas pelo Senhor. Quando nós participamos da ceia, a cada mês, nós estamos também nos comprometendo com a aliança de participarmos do cálice. Porém, o profeta Zacarias, ele traz uma nova dimensão acerca do sangue da aliança. Zacarias, ele foi um profeta para o povo após o exílio babilônico. Deus enviou tanto Ageu
quanto Zacarias, como profetas ao povo dele, a fim de encorajá-los a reconstruir o templo. Quando o Império Babilônico assume as terras de Israel, ele devasta tudo o que estava à sua frente, inclusive a cidade de Jerusalém, inclusive o grande templo de Salomão. E aí então, passados anos, Deus permite que o povo retorne para Jerusalém. E dentre aquilo que eles deveriam fazer, eles deveriam reconstruir o templo. Porém, o povo estava tão absorvido com as suas coisas pessoais, que esqueceram das coisas de Deus. Às vezes isso acontece também conosco, queridos. Às vezes nós estamos tão atentos, tão atribulados, tão cheios de afazeres nossos, que esquecemos do nosso compromisso com Deus. E não foi diferente com o povo de Israel. Deus então levanta profetas para alertar, para advertir, para exortar o povo de Israel. As profecias dadas por Zacarias acontecem aproximadamente 520 anos antes da vinda de Cristo ao mundo. Zacarias encoraja o povo a reconstruir o templo, dando-lhes visões incríveis do que Deus faria no futuro, quando Deus traria o Messias para conduzir o seu povo. A promessa do Cristo, a promessa da semente da mulher, que pisaria a cabeça da serpente, se cumpriria em breve. E Zacarias então tem a responsabilidade de trazer essa palavra ao povo de Israel. O problema, queridos, é que aqueles homens, eles precisavam reconstruir o templo, porque grandes coisas estavam por vir. Para o cumprimento das profecias messiânicas, o povo deveria se voltar para Deus. E a forma simbólica disso acontecer era haver novamente unidade nacional. E essa unidade se dava exatamente dentro da sua adoração a Deus em Jerusalém. O ponto é que aquele povo, mesmo diante daquilo que Deus fizera de tirá-los do cativeiro, o seu coração continuava endurecido. Quantas e quantas vezes, amados, nós vemos o agir de Deus na nossa vida? Quantas vezes nós vemos Deus operar maravilhas, mas o nosso coração continua endurecido? Ao olhar para Zacarias, no capítulo 9, versículo 9, você pode notar que temos um contexto messiânico. E esta é a passagem citada por Jesus também lá em Mateus capítulo 21, verso 5. E eu gostaria de que você abrisse a sua Bíblia no livro do profeta Zacarias, capítulo 9, verso 9. Diz assim o texto sagrado: Alegre-se muito, cidade de Sião, exulte Jerusalém, eis que o seu rei vem a você, justo e vitorioso, humilde e montado num jumento, um jumentinho, cria de jumenta. Aí você vai poder abrir agora em Mateus, capítulo 21, verso 5. Depois de 500 anos em que essa profecia foi entregue por Zacarias ao povo de Israel, ao cumprimento, lá em Mateus, Jesus, ele então declara: digam à cidade de Sião, eis que o seu rei vem a você, humilde e montado num jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Queridos, essa é a imagem de quando o Senhor viria a Jerusalém. Aquilo que Zacarias profetizou é exatamente o momento em que Jesus adentraria em Jerusalém para estabelecer o seu reinado. Zacarias diz ao povo para gritar de alegria, porque o seu rei está vindo, o seu rei se aproxima. Ele é justo, vitorioso e tem a salvação tão desejada pelo povo de Deus. Se nós olharmos para a história de Israel, nós vamos ver que depois do período áureo, do período em que Davi reinou e seu filho Salomão o sucedeu, a nação de Israel passou por duras provas, inclusive com a divisão do reino. Depois, com as crises envolvendo o reino do norte desapareceu a partir do cativeiro assírio. Mas permaneceu o reino do sul, conhecido como reino de Judá. O reino de Judá continuou ainda servindo a Deus, mas os reis começaram a se afastar dos caminhos do Senhor, levando o povo também a abandonar a Deus, até que o Senhor permitiu que um novo império se levantasse, o império babilônico, que leva ao cativeiro todo aquele povo.
Aquele povo que era o povo de Deus, agora estava debaixo da escravidão. Eles que não quiseram servir a Deus, agora eram escravos de outra nação. Mas o Senhor trouxe o livramento conforme a promessa que havia sido dada. E com Ciro, o rei persa, é permitido então que o povo retorne para reconstruir Jerusalém, para reconstruir o templo. Porém, o povo retorna para Jerusalém, retorna para Israel, mas começa a investir nas suas coisas, nas suas terras, nas suas casas, e abandona a casa de Deus. E Deus então levanta profetas, homens de Deus, para alertá-los acerca do dever que eles tinham, de buscar a Deus em primeiro lugar. Deus então traz essa advertência na pessoa do profeta Zacarias. Mas Zacarias não apenas exorta o povo quanto à reconstrução do templo. Zacarias mostra que aquela reconstrução estava ligada ao futuro da nação de Israel, à promessa daquele que viria para liderar o povo, para estar trazendo a libertação, a cura e a salvação. Porém, o povo de Israel, que durante tantos anos viveu debaixo do domínio de outros povos, esperava um grande general, um grande governante, que os pudesse liderar, que os pudesse conduzir novamente aos dias de grande vitória, dias de grande celebridade, como foram os dias de Davi. E quando Jesus vem a esse mundo, o povo de Israel estava debaixo do domínio romano. Quando Jesus se apresenta como cumprimento da promessa dada a Zacarias, como aquele que governaria Israel, Jesus foi rejeitado. Jesus não tinha poder bélico, ele não tinha soldados à sua disposição. Jesus não era um homem de tantas forças que pudesse intimidar os exércitos romanos. Mas Jesus é aquele que vem libertar a nação de Israel do jugo do pecado, da escravidão da iniquidade. O povo rejeita, nós conhecemos a história. A palavra de Deus mostra, aqui no versículo 10 de Zacarias, ele destruirá os carros de guerra de Efraim e os cavalos de Jerusalém. Os arcos de batalha serão quebrados. Ele proclamará paz às nações e dominará de um mar a outro, e do Eufrates até aos confins da terra. Não era pela força de Israel que o povo seria liberto. Não era empunhando armas que eles conseguiriam ter paz. Mas a paz só poderia ser dada através do Messias prometido, do Cristo de Deus. Cristo, queridos, é aquele então que corta os carros, os cavalos de guerra, os arcos de batalha e proclama paz às nações. Hoje, nós vivemos tantos conflitos no Oriente Médio, conflitos lá na Ásia, envolvendo Rússia, Ucrânia, conflitos em diversos países da África. Agora mesmo temos aí o conflito às portas, envolvendo a Venezuela e o seu vizinho. Queridos, nós vivemos em guerra, não apenas guerra de armas, mas guerra também na economia. Cada país com medidas que buscam trazer benefício próprio, contanto que o seu povo esteja bem, o restante nem aí para nada. Amados, essa é a nossa realidade. Quando se fala de paz, só há guerra. Quando saímos da Primeira Guerra Mundial, o povo imaginava ter aprendido com o que tinha acontecido ao longo de 4 anos, onde milhões de pessoas morreram em todo o mundo. Mas logo depois, algumas décadas depois, entramos num outro grande conflito, a Segunda Grande Guerra Mundial. Com isso, queridos, nós aprendemos que a verdadeira paz, ela não é conseguida a partir daquilo que o homem determine ou estabeleça. Mesmo que as nações se organizem para criar uma ordem mundial, isso não é garantia de paz. E Jesus então é aquele que se apresenta como o único que pode trazer paz aos homens. Quando Zacarias trouxe essa profecia, 500 anos depois, Jesus era levado a entrar em Jerusalém, montado em um jumento, e o povo gritando: Hosana ao filho de Davi.
Bendito é o que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Aquele povo reconheceu em Jesus o cumprimento da promessa. Podia ser que os líderes religiosos não vissem Jesus com bons olhos. Podia ser que as autoridades, o governo, não vissem Jesus com bons olhos. Mas naquele momento em que Jesus entrava em Jerusalém, montado numa jumentinha, o povo clamava e glorificava: hosana ao filho de Davi. Agora, queridos, eu quero que nós prestemos atenção ao que está relatado lá no capítulo 9 de Zacarias, nos versos 11 e 12. Diz assim: quanto a você, por causa do sangue da minha aliança com você, libertarei os seus prisioneiros de um poço sem água. Voltem à sua fortaleza, ó prisioneiros da esperança, pois hoje mesmo anuncio que restaurarei tudo em dobro para vocês. Aqui o Senhor está falando ao seu povo, dizendo, prometendo que Ele libertará seus prisioneiros de um poço sem água, por causa do sangue da minha aliança com você. Observe, queridos, que no versículo 12, o Senhor chama o povo de prisioneiros da esperança, e diz que eles voltariam à sua fortaleza. Aparentemente, parece ter uma contradição nessas palavras. Por quê, pastor? Porque aqui está falando de prisioneiros. É certo que o povo havia, durante muitos anos, sido prisioneiro do Império Babilônico. Porém, agora, o povo havia retornado para Israel. O povo não era mais prisioneiro. E aí a leitura que a gente faz é que talvez o profeta tenha errado aqui na sua profecia, já que havia a liberdade para o povo após o cativeiro babilônico. Eles haviam retornado para reconstruir o templo. Por que Deus então está chamando o povo de Deus de prisioneiros da esperança? Deus está mostrando, queridos, que mesmo livres do cativeiro babilônico, eles permaneciam no cativeiro do pecado. Às vezes é muito comum as pessoas dizerem assim: eu sou livre, eu vou para onde eu quero, quem manda em mim é o meu nariz, eu faço as coisas do meu jeito. Não, queridos, quando nós não temos Cristo na nossa vida, quem está nos conduzindo não são as nossas próprias forças, não são os nossos pés, mas quem está na condução da nossa vida é o diabo. Se nós não seguimos a Cristo, nós estamos seguindo ao inimigo da nossa vida. Não há como seguir a dois senhores. É por isso que lá em Isaías capítulo 42, versos 6 e 7, o Senhor declara: eu, o Senhor, o chamei em retidão, segurarei firme a sua mão, eu o guardarei e farei de você um mediador para o povo, e uma luz para os gentios, para abrir os olhos aos cegos, para libertar da prisão os cativos, e para livrar do calabouço os que habitam na escuridão. Essa foi uma profecia messiânica de Isaías. Isaías está falando de Jesus, do seu papel, daquilo que ele realizaria. E aqui nós vemos claramente Isaías dizer que o Senhor Jesus abriria os olhos aos cegos. É certo que Jesus fez muitos milagres. Ele fez os coxos andarem. Ele trouxe audição aos surdos. Ele trouxe visão aos cegos. Mas aqui não se trata apenas da cegueira física. A maior cegueira do homem, queridos, é a cegueira de Deus. O homem está cego das coisas de Deus. E Jesus veio para trazer visão, para que nós pudéssemos enxergar que há um reino de Deus, que há uma saída para a nossa vida. Mas não somente isso. Ele veio também para libertar da prisão os cativos. Você diz assim: pastor, mas eu não estou preso em um presídio, eu estou livre, eu vou para minha casa, eu vou para a igreja, eu vou ao trabalho, à escola. Mas a prisão que Jesus está falando aqui, que o Senhor está revelando, amados, é o cativeiro da alma. Quantas pessoas estão ainda acorrentadas ao seu pecado, às vezes com um sentimento de culpa, às vezes com uma rebelião dentro de si. E o que o Senhor Jesus está dizendo é que Ele veio libertar da prisão os cativos, para livrá-los do calabouço, porque essas pessoas estão habitando nas trevas, na escuridão. Observe que as imagens que são apresentadas aqui, é que essas pessoas são cegas, habitam na escuridão e são prisioneiras de uma masmorra. Lá em Isaías também, no capítulo 61, versículos 1 e 2, o profeta afirma: o Espírito do soberano Senhor está sobre mim,
porque o Senhor ungiu-me para levar boas novas aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes. Nessa passagem de Isaías, as imagens agora são pessoas de coração quebrantado, cativas e em trevas. Essa era a minha situação sem Deus. Eu estava com o coração todo quebrado, a minha vida estava um fracasso, eu estava no cativeiro do pecado, a minha vida estava em trevas, até que um dia a luz de Cristo brilhou na minha vida, e tive a esperança de um novo viver. Você pode aqui reconhecer, queridos, as passagens messiânicas, que são citadas lá no Novo Testamento, através do cumprimento na pessoa de Jesus, que veio libertar as pessoas de sua escravidão do pecado. O problema, queridos, é que as pessoas não veem que estão na escuridão. Elas falham em entender que estão escravizadas pelos seus pecados. E isso aconteceu comigo. Até os 18 anos, amados, eu imaginava que eu tinha toda a liberdade. Estava na faculdade, achava que eu tinha o mundo à minha disposição, que eu poderia fazer o que eu quisesse. Lê do engano. Tudo ruiu, até que as palavras das Escrituras chegaram ao meu coração e revelaram a minha situação. Mostraram como eu me encontrava. E assim como Paulo, no caminho para Damasco, teve as escamas dos seus olhos depois tiradas, porque até então ele estava cego, ele não conseguia enxergar, ele só queria perseguir a igreja, ele achava que era muito religioso, ele achava que era muito reto, que era muito certo, até que Jesus veio ao seu encontro, e as escamas que estavam nos seus olhos caíram, e ele viu a verdadeira luz. Queridos, às vezes nós temos um senso de correção, como se nós pudéssemos ser o fiel da balança da moralidade, dos valores desse mundo, mas a palavra de Deus diz que a nossa bondade não passa de trapo de imundície. Se nós não tivermos Deus na nossa vida, nada se aproveita. Lá no Evangelho de João, no capítulo 8, versos 31 a 34, Jesus diz aos judeus: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. E aí então eles responderam: somos descendentes de Abraão, e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu: digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Queridos, o pecado precisa ser uma exceção na nossa vida. Nós não podemos ficar namorando com o pecado, nós não podemos ficar planejando o pecado, nós não podemos ficar procurando o pecado a cada esquina. A palavra de Deus diz claramente: se permanecermos firmes na sua palavra, verdadeiramente somos seus discípulos. Essa é uma palavra dura, porque a nossa sociedade é a sociedade do relativismo. As pessoas não têm absolutos. As pessoas acham que tudo depende da forma como você está vendo a situação. Então uma coisa que é boa para mim pode ser ruim para você. Um pecado para mim pode não ser pecado para você. Porém a Bíblia deixa bem claro, amados, que quando nós nos afastamos de Deus, nós nos aproximamos das trevas. Não há outro caminho. E Jesus, ele se apresenta como o caminho, a verdade e a vida. Observe que Jesus proclamou que se você permanecer firme na sua palavra, ou seja, se você ouvir essa palavra, mas não apenas ouvir, não apenas ler, não apenas estudar, mas aplicar, viver a palavra de Deus. Eu sei que é muito bom, e aí a gente incentiva a leitura bíblica anual. É muito bom meditarmos nas Escrituras, glória a Deus por isso. É muito bom as nossas devocionais diárias, de estarmos em casa, lendo a palavra, meditando nas Escrituras, quer seja sozinho, quer seja em família, isso é bênção. Mas queridos, se nós não aplicarmos, se nós não vivermos essa verdade, se nós não vivermos essa palavra no trabalho, na escola, na família, na igreja, em qualquer lugar, nada se aproveita. Você conhecerá a verdade, e a verdade não vai te libertar desse jeito.
Mas a maioria das pessoas hoje não aceitam a oferta de Jesus. Elas argumentam que não são e nunca foram escravizadas por ninguém. Igualmente o que aconteceu com os líderes religiosos. Mas nessa passagem do Evangelho de João, você notará que Jesus não afirma que as pessoas estavam escravizadas pelo Império Egípcio. E olha que durante 400 anos o povo de Israel viveu debaixo do chicote egípcio. Jesus não está falando aqui do cativeiro babilônico. Também centenas de anos debaixo do cativeiro babilônico. Não. Ou de qualquer outro cativeiro recente. Quer seja dos gregos, quer seja dos romanos. Não. Jesus apenas está abordando o problema do pecado. O pecado do homem é o grande cativeiro da alma. É aquele que traz escravidão, não apenas do passado, mas no presente e no futuro. Se nós não rompermos, se nós não quebrarmos esse grilhão, através do sacrifício de Cristo, do sangue que foi derramado na cruz, nós estaremos perdidos. Se você está pecando, você é um escravo do pecado. O problema é que não vemos, não percebemos a natureza escravizadora do pecado. E quanto mais pecamos, mais queremos pecar. Não nos damos por satisfeitos. Quer seja uma pequena mentira, que aí vai se acumulando, até se tornar uma grande mentira. Quer seja uma pequena olhada em algum site não aconselhável a um cristão. E aí a coisa se aprofunda, até que você está refém da pornografia. Quer seja um olhar diferente para um colega de trabalho ou uma amiga na escola. E aí aos poucos você se envolve, até que cai na traição, no adultério. Queridos, o pecado nos escraviza. O pecado nos governa. Por isso que Jesus veio libertar as pessoas da escravidão do pecado. É isso que Isaías nos capítulos 42 e 61 proclama. Cristo viria e traria salvação, restauração, perdão, através de uma nova aliança. Essa nova aliança que Zacarias já havia falado, essa nova aliança que Isaías havia falado, agora se cumpre na pessoa de Jesus. É por isso que lá no versículo 11 do capítulo 9 de Zacarias, diz que a libertação do prisioneiro é por causa do sangue da minha aliança com você. Só tem um jeito de você deixar a prisão. Não é você cumprindo a pena, porque a pena do pecado, ela é eterna. Não há uma forma de você romper a pena da prisão, fugindo dela. Você não tem como fugir, é como um charco de lama. Por mais que você queira sair, mais você se aprofunda no pecado. Só tem uma forma de você romper os grilhões do pecado, é através da aliança com Deus, através do sangue do Senhor. Eu quero que nós notemos cuidadosamente algo que Deus diz acerca dessa libertação aqui em Zacarias 9. O Senhor diz que o povo é liberto de seus pecados por causa do sangue da minha aliança com vocês. Agora pense, queridos, no que Jesus disse quando ele, reunido ao redor da mesa com os seus discípulos, ele declara, e Paulo, recebendo as orientações da ceia, lá na carta aos Coríntios, na sua primeira carta, no capítulo 11, versículo 25, diz Paulo que o Senhor naquela noite, depois de cear, ele toma o cálice, ele diz, este cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isto sempre que o beberem em memória de mim. Lá em Mateus capítulo 26, verso 28, Jesus ele diz, isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos, para perdão de pecados. Queridos, o sangue da aliança é como nós somos libertos de nossos pecados. Jesus veio para libertar os prisioneiros, libertando-os da escuridão de seus pecados. É interessante porque na maioria das vezes é muito comum ao homem olhar o pecado do vizinho. No casamento é muito mais fácil apontar os erros da esposa ou do marido do que o nosso. No relacionamento com os filhos não é diferente. É muito mais fácil mostrar os erros deles do que os nossos. Na igreja também é igual. É muito mais fácil apontar o dedo para o irmão do que para nós mesmos. A nossa liberdade
só poderia ser realizada por meio de uma nova aliança, estabelecida no próprio sangue de Jesus. É necessário olhar para nós mesmos, é aquilo que Paulo, ele traz a orientação, que o momento da ceia é o momento da introspecção, é o momento de você olhar para si, não para o seu irmão, é o momento de você se enxergar e não brechar o outro, é o momento de você se ver e não cutucar o outro, é o momento de você reconhecer a necessidade que você tem de reconciliar-se com Deus. Agora, queridos, olhe novamente os versículos 11 e 12 de Zacarias 9. A palavra do Senhor diz que Deus libertará o povo por causa do sangue da aliança. E em seguida, é dito que o povo é chamado para retornar à sua fortaleza. Você poderia dizer assim, pastor, o que é que Zacarias capítulo 9, versos 11 e 12 tem a ver comigo? Por que que eu vou voltar para a fortaleza? Que fortaleza é essa? Queridos, nós fomos libertos da prisão do pecado pelo sangue de Cristo. Essa é a nova aliança. Agora, nós somos chamados a voltar para a nossa casa. A nossa verdadeira casa, queridos, não é a casa da escravidão. A nossa verdadeira casa não é a casa do pecado. A nossa verdadeira casa não é a casa de servidão ao diabo. A nossa verdadeira casa é na presença do nosso Deus. E nós somos chamados a voltarmos para Deus. Ele é a nossa fortaleza. É Ele a fortaleza inabalável. É por isso que nós somos chamados a retornar a Deus. E Ele te restaurará. Pode ser que você volte ferido. Pode ser que você volte machucado. Quantas pessoas vieram a Jesus chorando, sofrendo, machucadas pelo seu passado, por tudo aquilo que haviam vivido e que sabiam que tinham magoado o coração de Deus. Meu Deus, quantas vezes eu entristeci o coração do Senhor, mas foi graça, não foi mérito meu, não foi uma ação minha em direção a Deus, foi Deus se dirigindo à minha pessoa. É Ele que nos restaura, é Ele que cuida das nossas feridas, dos nossos machucados, é Ele que nos traz esperança de uma nova vida. É por isso que nós podemos e devemos retornar à fortaleza. É na sua fortaleza, na fortaleza de Deus, que você encontrará restauração. E o que é melhor, o Senhor nos restaurará tudo em dobro. Você trocou o vazio do pecado pela riqueza satisfatória de Cristo. Deixe a escravidão e retorne à fortaleza do Senhor. O apóstolo Paulo descreve a relação da escravidão do pecado e da libertação de Cristo em sua carta aos Romanos. Em especial, isso acontece no capítulo 6. Veja alguns versículos desse capítulo. Versos 6 e 7 diz: pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com Jesus, para que o corpo do pecado seja destruído, e não mais sejamos escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado do pecado. Você morreu para o mundo, você ressuscitou para uma nova vida, você foi justificado, foi declarado justo pelo Senhor. O mundo não pode te acusar, o diabo não pode te afrontar, porque você é propriedade exclusiva de Deus. Versículos 17 e 18, diz: mas graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram agora a obedecer de coração a forma de ensino que lhes foi transmitida. Vocês foram libertados do pecado e tornaram-se escravos, servos da justiça. Queridos, alguém poderia dizer assim: pastor, mas essa é uma palavra muito dura, dizer que somos escravos da justiça. Queridos, você quer ser servo do diabo? Você quer continuar servindo ao seu pecado de estimação? Você quer continuar servindo ao mundo? Eu posso dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Versículos 20 a 23 diz: quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres da justiça, não queriam saber da justiça de Deus. Que fruto colheram então das coisas das quais agora vocês se envergonham? O fim delas é a morte. Tudo aquilo que às vezes era motivo de glória para nós, né? Eu fiz isso, fiz aquilo, na minha força eu conquistei. Mas agora, queridos, vocês foram libertados do pecado
e se tornaram escravos de Deus. O fruto que colhem leva à santidade, e o seu fim é a vida eterna. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós somos chamados agora para vivermos uma vida santa, uma vida reta, uma vida que agrade ao coração de Deus. Que possamos ser homens e mulheres segundo o coração de Deus e não segundo o coração do mundo. Homens e mulheres segundo o coração de Deus e não segundo o coração do diabo. Homens e mulheres segundo o coração de Deus e não segundo o coração da carne. Em todo o capítulo 6 de Romanos, o apóstolo Paulo está dizendo que quando confessamos a Cristo como Senhor e Salvador de nossa vida, nós fomos libertos dos nossos pecados. Então nós precisamos crucificar o velho eu, com seu modo de viver e desejos, porque queremos ser livres. Nós não podemos voltar, queridos, a desejar as coisas que nos separavam de Deus. Não podemos olhar com um ar saudosista para o pecado. Precisamos contemplar a glória de Deus. Precisamos ver, queridos, que o melhor de Deus nos é proposto. E é uma decisão, é uma escolha de cada um de nós. O pai não pode escolher pelo filho. A esposa não escolhe pelo marido. Essa é uma decisão pessoal. Eu lembro, no dia 22 de janeiro de 1983, eu estava numa reunião de jovens. E naquele dia a palavra de Deus foi pregada. E ali tinham vários jovens participando daquela reunião, que estavam visitando aquele momento. E eu e um outro jovem, depois de ouvirmos a mensagem do Evangelho, confessamos Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas. Outros rejeitaram. Ainda hoje isso acontece. Quantas pessoas com quem nós compartilhamos a nossa fé, falamos de Jesus, proclamamos o Evangelho, simplesmente dão as costas, rejeitam a Deus. Mas isso não deve ser motivo de nos entristecer, ou de nos impedir de continuar falando do grande amor de Deus. Sabe por quê? Porque nós éramos assim. Quantas vezes eu rejeitei o Evangelho, meu Deus, pessoas que chegavam para falar de Deus para mim, eu dizia, não quero continuar na minha religião. E isso não é coisa de religião, isso é coisa de Cristo na nossa vida, do sangue de Jesus sendo derramado para nos limpar de todo o pecado. Queridos, a vida do pecado é uma vida de escravidão e de engano, de vergonha. A vida de pecado apenas leva à morte, à destruição eterna. Mas agora, você que foi liberto do pecado, você passa a ter uma vida diferente. E essa vida diferente não é pelo linguajar que agora nós falamos. Oh, glória a Deus, aleluia. Não é dizer, olha, tantas almas para Jesus. Algum tempo atrás, se eu ouvisse essa expressão, ia dizer que era um cemitério. Mas, queridos, não é apenas a linguagem que muda. O que tem que mudar é o nosso coração, é o nosso viver. Nós não podemos ir naquela coisa de que pau que nasce torto morre torto. Não, pau que nasce torto é endireitado por Jesus, porque Ele transforma a nossa vida. O sangue da aliança de Jesus nos libertou para que possamos ser restaurados. Eu espero, queridos, que você tenha entendido que é tão somente o sangue de Cristo que nos coloca em um relacionamento de aliança com Deus. Havia um ditado que dizia que todos os caminhos levam a Roma, mas eu quero te dizer que só há um caminho que nos leva a Deus, e esse caminho é Jesus Cristo. O sangue da aliança de Jesus é que nos liberta, para que nós possamos ser restaurados, e essa restauração é uma ação do Espírito Santo diária na nossa vida, mudando aquilo que nós falamos. Quantas coisas falamos que magoamos o nosso irmão, que entristece o coração de Deus, e Deus vai mudando, o nosso falar. Quantas vezes nós detemos a ver coisas que não agradam ao Senhor, e é Deus que vai limpando, purificando o nosso olhar. Quantas vezes desejamos coisas que não agradam a Deus, e é Deus que vai mudando, transformando o nosso viver. Queridos, que nessa noite nós possamos assumir um compromisso com esta aliança. Se você tem esse desejo firme no seu coração, você possa dizer, como o povo de Israel naquele dia, depois de ouvir Moisés lhes apresentar a lei do Senhor, você pode dizer, tudo o que o Senhor falou, farei. E aqui o Senhor não é a minha pessoa, aqui o Senhor é o nosso Deus.
Tudo aquilo que o Senhor, que o nosso Deus falou, nós devemos fazer. Quando participarmos do cálice, e o faremos daqui a alguns minutos, e fazemos isso tão somente por causa do sangue da aliança de Cristo, porque o sangue é que nos libertou da nossa escravidão, da escravidão do pecado. Somos libertos para ter a vida verdadeira com Deus, e a vida eterna com Ele. A cada dia, amados, devemos nos lembrar que Cristo nos libertou dos pecados por meio da sua aliança. Às vezes eu vejo namorados, e é claro que eu me recordo da minha juventude como namorado. E eu sei que a expectativa de qualquer pessoa que está namorando, ou é noivo, é um dia subir no altar e concretizar o sonho de uma união. Mas ao mesmo tempo, queridos, que a gente vê esse sonho se concretizando na vida de muitos, a gente também vê muitos rompendo essas alianças, com a separação e com o divórcio. Certamente isso não é o que Deus quer para a nossa vida. Certamente não é isso que Deus quer da aliança que Ele tem estabelecido conosco. Precisamos ser firmes nos caminhos de Deus, rejeitar aquilo que não agrada ao Senhor. Precisamos entender que a aliança que o Senhor estabeleceu conosco foi uma aliança de sangue. Não o meu sangue, não o seu sangue, mas o sangue puro de Cristo. O sangue derramado na cruz do Calvário te libertou da escravidão, da masmorra, do presídio que você estava vivendo. E se nessa noite você está aqui, se nessa noite você sente-se refém do seu pecado, você olha para si e vê o quanto ao longo do tempo você tem se afastado de Deus. Talvez você nem tenha percebido que você tem se afastado. Uma coisa puxou outra, e você foi caminhando em direção ao precipício. Amigos, pessoas próximas, que te apoiaram, que achavam que isso é normal, todo mundo faz, por que que você precisa ser uma exceção? Mas queridos, quem disse que nós temos a cara desse mundo? Quem disse que temos que parecer com esse mundo? Quem disse que nós precisamos ter a altura desse mundo? Pastor, mas a altura desse mundo é boa, é glória, é fama, é sucesso. Mas somos chamados para termos a estatura do varão perfeito. Somos chamados para sermos mais parecidos com Jesus. Ele é a nossa referência. Não é o jogador de futebol, não é o artista de cinema, não é o político da hora, é Jesus. É Ele que faz toda a diferença na nossa vida.